Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Você sabia que cerca de 285 milhões de pessoas vivem com baixa visão e cegueira ao redor do mundo? E um dos problemas que mais afeta a visão é a catarata. Dá só uma olhada nesse VT que nós preparamos para você. Vistas embaçadas e dificuldade em fazer tarefas diárias. Há 4 anos depois que começou a ter limitações por conta da pouca visão, o senhor Antônio descobriu que tinha catarata. E aí no jornal, às vezes dá uma falhazinha e a gente tinha que voltar atrás outra vez. Era isso. Aí começou, aí aumentando e aumentando. A catarata é uma opacidade do cristalino, aquela lente natural do olho. A impressão que o portador da doença tem é que está olhando através de uma janela embaçada. Detectado o problema e dependendo do grau da catarata, um dos tratamentos indicados é a cirurgia. Foi o caso do aposentado. Comecei a notar que as vistas não estavam boas. Aí eu fui ao médico, ele então opinou a operação das vistas. 3 anos após diagnosticado o problema de Antônio, Dona Dalvina, esposa do aposentado, começou a apresentar as mesmas dificuldades. Às vezes assim que eu ia costurar, fazer alguma coisa, né? Eu não dou conta mais de costurar. Nem fiar agulha. Depois que mexeu com outro de cá, eu não dou conta, né? E aí, o que aconteceu que a gente teve que operar o outro também e colocar lente. Entendi. Todos os dois têm lente. Além disso, tanto Dalvina quanto o senhor Antônio fazem uso diário de colírio e usam óculos. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, a catarata é uma das principais causas de cegueira em todo o mundo. No Brasil, estima-se que ela seja responsável por 350 mil novos diagnósticos de perda da visão por ano. É uma doença que afeta principalmente os idosos, o que não quer dizer que pessoas mais jovens não possam ter. O Otávio é um exemplo. Ele nasceu com catarata congênita. Aos 2 meses passou por uma cirurgia de correção e desde os 3 usa óculos. Depois que o bebê nasce, a gente faz alguns exames. O teste do coração, da orelhinha e o do olhinho também. Então foi na maternidade que o pediatra já fez o teste com a lanterninha, que identificou a catarata. O indicado é fazer a cirurgia o quanto antes, então a gente começou uma bateria de exames para fazer a cirurgia com 2 meses de idade. E logo em seguida ele já colocou o óculos. Para estimular a visão, Otávio faz terapia ocupacional, além de ter estímulos em casa, como o uso de tampão nos olhos e de brinquedos em preto e branco que o ajudam a enxergar. Algumas brincadeiras com luzes também, e a gente vai, né, a gente faz terapia uma vez por semana com um médico, mas assim, colocar o óculos é a solução, né? Então assim, a gente já tem uma solução, é o óculos. Então agora é fazer essa estimulação para ele enxergar cada vez melhor. Doutor Gustavo Cieiro, oftalmologista, eu pergunto, quando eu vi aquela criança com catarata, fala um pouquinho, porque normalmente a gente imagina que só os idosos é que tem problema de catarata. Bom, em primeiro lugar, bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E realmente, a catarata, a maioria absoluta das cataratas são as cataratas senis, as cataratas relacionadas à idade. Mas tem os casos também de catarata congênita e cataratas secundárias a trauma, a medicação e etc. Então a catarata congênita, realmente, dependendo do tipo, se ela é num olho só ou nos 2 olhos, sim, varia o tratamento e quando ela é bilateral, como pareceu o caso daquela criança mostrada, quanto antes a cirurgia realmente melhor. Você estimula melhor o nervo visual. A visão é estimulada até aproximadamente os 8 anos de idade. Então se você não estimula a visão até essa idade, sim, você pode ter o que a gente conhecido popularmente como vista preguiçosa, a ambliopia. Daí a necessidade de um tratamento e acompanhamento precoce desses casos. E o senhor falou sobre essa catarata congênita. Sim. Também tem outros tipos de catarata que podem ser desenvolvidas aí ao longo da vida, não é? Quais são elas, doutor? Bom, nós temos aí, como eu disse, a senil, que é a catarata relacionada à idade,
que é a mais... Que foi no caso do senhor Antônio, da sua esposa Dalvina, apresentados ali na matéria, por exemplo. Exatamente, que é o tipo mais comum, a maioria absoluta. E nós temos também a catarata desenvolvida secundária a trauma, pessoas que têm algum traumatismo ocular podem desenvolver catarata. Tem a ver com essa história, por exemplo, igual nós tivemos ali, até do jogador Tostão, que era do Cruzeiro, tantas cabeçadas assim, isso pode afetar? Poder pode, mas normalmente para causar a catarata são traumas diretamente no olho. No olho. Entendeu? Normalmente traumas penetrantes que atingem o cristalino são os que mais comumente causam catarata. Mas qualquer tipo de trauma pode gerar catarata. E a catarata, o senhor comentou, ela pode acometer um olho só ou o comum é normalmente ela acaba acometendo os 2 olhos, doutor? Depende da causa. Por exemplo, o traumatismo, se for no olho só, vai desenvolver catarata só naquele olho. Agora, a catarata senil, normalmente, desenvolve nos 2 olhos, não simultaneamente. Sempre um olho vai mais à frente do que o outro. Sim. Mas os dois, eventualmente... Sempre às vezes começa aí faz a cirurgia de depois acaba fazendo... Normalmente vai desenvolvendo os 2 olhos, mas sempre um olho é um pouco mais avançado que o outro. Mas acomete, nesse caso, nos 2 olhos. Assim como a catarata medicamentosa, normalmente secundária ao uso de algumas drogas, como corticoide, pode, ao longo do prazo, desenvolver a catarata e também o glaucoma, outras doenças oculares. Ainda sobre os fatores causais, doutor, o senhor falou aí sobre, pode ser a congênita e esses traumas. O que mais pode gerar a catarata? Ou fica só dentro disso? Não, se nós temos doenças congênitas, doenças genéticas, né, doenças que podem levar à catarata, nós temos também as cataratas medicamentosas, como eu falei, secundário ao uso de corticoide. Essas outras doenças aí que podem ser... Quais são elas, por exemplo, o senhor poderia nos dizer assim, citar algumas medicamentosas? O senhor falou aí sobre o uso de corticoides excessivo. Aí tem a congênita e a outra foi... Senil. Senil, mas a outra... São síndromes genéticas, alterações genéticas, né? Sim, isso. Então, tem algumas síndromes que cursam com catarata. E, no caso da catarata medicamentosa, é o uso prolongado, normalmente o uso, vamos dizer, sem acompanhamento da medicação. Okay. Tem alguns pacientes que têm necessidade de usar essa droga, mesmo sabendo que vai gerar catarata. E aí não tem jeito. Mas outros pacientes acabam usando porque o corticoide alivia muito a coceira ocular. Então o paciente acaba usando de forma indiscriminada e pode levar a longo prazo o aparecimento da catarata e também do glaucoma. O tratamento da catarata, ele sempre acontece com a cirurgia ou pode não necessitar de uma cirurgia, doutor? Ou sempre catarata se trata com cirurgia para resolver? O tratamento da catarata é cirúrgico. Hoje não existe nenhuma outra forma de tratar a catarata que não cirurgicamente. Certo. Só que a catarata ela desenvolve de forma muito lenta. Então, inicialmente, apesar do paciente ter um certo grau de catarata, às vezes não se faz necessário a cirurgia. Entendi. Por quê? Ao meu ponto de vista, a cirurgia se faz necessária quando a catarata atrapalha a qualidade de vida do paciente. Como até o caso dos 2 senhores... Ele vai continuando a viver o tanto que ele conseguir. Não precisar de cirurgia, ele vai lidando com a catarata. Sim, porque como eu falei, a evolução é muito lenta. Entendi. Então, até como apareceu no caso mostrado daqueles 2 senhores, daquele casal, quando eles perceberam, é sinal que já tinham limitações nas suas atividades diárias, e aí sim está indicado a cirurgia. Agora, tem alguns outros casos onde o paciente, mesmo tendo uma catarata mais avançada, não sente a necessidade de cirurgia. Porque essa catarata, no decorrer do tempo, ela vai melhorando um pouco a visão de perto. Então aquele paciente, não, tá bom, principalmente o paciente às vezes com mais receio da cirurgia, fala, não, estou enxergando bem de perto, com medo de operar. Mas essa esclerose do cristalino, ela é progressiva. E chega um ponto que a catarata já começa a ficar muito dura. E se demorar muito, dificulta um pouco mais o procedimento cirúrgico. Então às vezes o oftalmologista pega e fala assim, olha, não, agora está na hora de operar. E essa sensibilidade é muito pessoal. Porque tem paciente que tem uma exigência visual muito alta e qualquer alteração do cristalino, ele já vai sentir queixa, já vai sentir a necessidade de uma melhora visual, e tem outros pacientes que nem tanto, que aí você vê que são os casos que chegam com a catarata mais avançada. Sobre ainda essa recomendação cirúrgica, doutor, descobriu-se a catarata.
Sim. mas aquele paciente, ele ainda não está tão afetado ainda na sua visão, nas suas necessidades diárias. Ele já pode ali, não, então vamos resolver isso logo, eu já quero e vapt-vupt? Isso depende muito do que o paciente espera e do que é possível. A gente tem sempre que Por exemplo, adequar. o paciente, ele não quer esperar a evolução dessa catarata. Ele não ainda que ela enxerga bem, seja mas ele só lenta e de tudo. ter diagnosticado, Mas só saber. ter diagnosticado, ele já fala, vamos eliminar esse mal pela raiz, vamos dizer assim. É possível? Sim, é possível. Agora, uma coisa que sempre tem que ser levada em conta é que é uma cirurgia. E toda cirurgia tem risco. Então, a gente sempre aborda o paciente falando assim, olha, vamos esperar ao ponto que o risco de uma cirurgia justifique o benefício da mesma. Porque senão o paciente, não estou com medo desse trem evoluir, vou operar de uma vez. Só que você está sujeito a complicações. Embora seja uma das cirurgias mais seguras no mundo, é uma das cirurgias mais realizadas, se não a mais realizada, e com menor índice de complicações. Então é uma cirurgia que tem muita tecnologia envolvida, muito treinamento envolvido, e em decorrência disso, um índice de complicações muito baixo. Mas ainda assim, é uma cirurgia e tem complicações. Então a gente tem que explicar ao paciente também, falar assim, olha, calma, vamos esperar que o risco justifique o benefício. Ainda só sobre isso aqui, é possível, por exemplo, diagnosticar essa catarata, ainda assim, vamos dizer assim, bem no início, e ela se manter, não evoluir e daí não precisar de uma intervenção cirúrgica, ou ela sempre vai evoluir e se é possível fazer alguma coisa para não evoluir? Bom, a catarata é um processo normal do envelhecimento. Assim como ruga, cabelo branco, está no pacote. Ele falou que todo mundo vai ter. Isso é verdade. Ele falou na rádio, fiquei arrasada. Mas, Não tem como fugir dela, não, só se morrer antes. Você não quer morrer, né? Não. Então, é o E a processo gente natural de eu vou envelhecimento. morrer com esse meu olho, cara. Vai morrer com esse olho mesmo, isso mesmo. Pois é. Então, é justamente isso. A catarata é um processo normal do envelhecimento. E todo mundo vai ter um dia. Só que, como eu falei, essa catarata evolui em velocidades diferentes, de formas diferentes, em pacientes diferentes. Então, tem paciente com 60, 65 anos já sentem a necessidade da cirurgia e outros pacientes que com 70, 75 ainda vivem bem e não sentem necessidade. Então, o que eu falo para todos os meus pacientes é o seguinte, quem viver o suficiente, com certeza terá que operar a catarata. Uma pergunta, doutor, como que funciona essa cirurgia? Você até trouxe aqui pra gente entender, essas lentes daria pra gente poder ter uma visão de como é com a catarata? Sim. E explica pra gente como que funciona essa cirurgia, é colocada uma lente ali intraocular, como que é? Explica pra gente. E eu até para o trouxe senhor aqui- explicar, só até falar quais são os sintomas para o pessoal de casa já mais ou menos identificar o que pode ser, não é? Sim, bom, primeiro, uma dúvida que é muito comum é o seguinte, muito paciente me pergunta se a catarata é aquela carninha que aparece sobre o olho. Sim, Aquilo que aparece assim, por fora do olho, que a pessoa vê a olho nu, sim. que começa normalmente crescendo assim, na parte branca do olho, crescendo para a parte transparente, é o pterígio, não é a catarata. E muita gente confunde isso com a catarata em si. Então aqui nós temos a córnea, a lente, aqui nós temos a íris, que é a parte colorida do olho, e aqui dentro nós temos o cristalino, que seria essa lente. Essa lente, quando a gente nasce, ela é transparente. Com o tempo, Como essa que mostrou. como essa que eu mostrei. Com o tempo ela vai opacificando, podendo ficar opaca dessa forma. E aí Isso sim, aí é o completo. isso é o cristalino completo. E aí, quando chega esse ponto, atrapalha bem a visão e, nesse caso, requer a cirurgia. A cirurgia consiste em fazer uma incisão aqui na córnea e, através da pupila desse orifício, nós vamos lá, abordamos esse cristalino, removemos essa parte opacificada e implantamos uma lente artificial aqui dentro. Ok. Tá certo? Então a catarata pode se envolver de várias formas. Essa aqui já é uma catarata mais avançada. Aqui nós temos uma catarata que, embora esteja avançada, no centro ela ainda tem uma visão ali. ainda tem uma visão boa. Então, se você olhar através da pupila, é uma catarata que vai demorar mais para atrapalhar. aparecer. Exatamente. E aqui um outro tipo. Para que interferir, né, na verdade, na Exatamente. visão. E essa é outro Aparecer, tipo que a já catarata, embora inicial, ela rapidamente atrapalha a visão. ela Porque ela já vai bem. direto já pela... Exatamente, pelo a catarata subcapsular posterior.
Então, dependendo do tipo de catarata e da visão do paciente, essa cirurgia pode se tornar necessária mais precoce ou mais tardiamente. Uau! Essa lente pode se deslocar, doutor, nessa cirurgia? Você fala, essa lente? Intraocular. A lente que a gente implanta? Não, numa cirurgia sem complicações, a lente normalmente fica bem estabilizada. E é para a vida toda ali, Sim. a partir do momento, ou precisa refazer o procedimento assim? Não, normalmente a cirurgia da catarata é uma para o resto da vida. Já definitivo. Isso, a gente não costuma ter que reoperar. Salvo os casos onde há alguma complicação ou causa traumatismo. Às vezes alguma lente, em alguns casos específicos, às vezes a lente precisa ser trocada, mas são questões de exceção. Hoje as lentes que nós temos lentes importadas, lentes de melhores qualidades, que dificilmente são necessárias o explante ou a troca dessas lentes. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.